Primeiro quero começar te perguntando como é que você acertou aquele chute desse jogo contra o Bragantino. Aliás, essa rodada, o PVC pode até depois complementar se quiser. Impressionante como teve golaço nessa rodada. Fez um vídeo outro dia enumerando os golaços. Eu contei pelo menos 7. O teu estava entre eles. Aquela bola na gaveta é difícil de acertar, hein, Igor Gomes? Não foi um chute fácil, né? Porque estava com a marcação próxima e também estava em alta velocidade. Acho que eu fui feliz no chute, mas acho que o primordial da jogada foi o domínio, né? O Pavão teve uma boa, ele deu um belo passe para mim ali. Eu tive uma bola que ela deu uma quicada antes ali. Eu fui feliz no domínio, consegui já dominar meio que ajeitando para finalização. E fui feliz demais no chute, acertei no lugar ali. É um pouco difícil de acertar, mas fui feliz. No tal do trinco ali na rede, a bola entrou na gaveta. Igor, mais uma da minha parte, para ver se você pode fazer na sequência. A gente olhando a tabela de classificação, o Galo é o sétimo colocado nesse momento, com 46 pontos ganhos, e a briga clara é para entrar nessa zona de classificação para a Libertadores. O objetivo, e vocês acreditam, vaga direta na fase de grupos? Acreditamos muito. O Campeonato Brasileiro, ele é muito disputado. A gente vê a diferença de pontos de uma parte da tabela para outra é muito pequena a distância, assim como está do segundo para o primeiro ou do sétimo para o segundo, são poucos jogos. Acredito que tem muito campeonato para rolar, né? Eu vejo o pessoal falando às vezes que o Botafogo já é campeão ou que tal time já está rebaixado. Cara, eu não penso dessa maneira. Já joguei alguns campeonatos brasileiros, a gente sabe que até a última rodada ali acontece muita coisa, e esse com certeza é o nosso objetivo, e acredito fortemente que temos totais condições de chegar a classificar direto para a Libertadores. PV? Igor, eu queria falar um pouco sobre o teu estilo, o que mudou com o Kudê e com o Filipão, o que você aprendeu com cada um dos dois. Com o Kudê, eu vejo assim, era um 4-1-3-2, você fazia um dos dois lados, entrava em diagonal como atacante e sempre com a tua capacidade tática de entendimento do jogo, quando não tinha bola também. Com o Filipão, você tem sido um coringa, digamos, assim, quando o Zarate ficou fora há muito tempo, mas você prefere jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo? O que mudou para você com esses dois treinadores que você teve nesse ano? Sim. Boa pergunta. Então, eu, de preferência em jogar, eu prefiro jogar no meio campo, seja ele pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Eu gosto de jogar ali na região do meio do campo, vindo um pouco mais de trás ou até um pouco mais à frente. Sobre o Kudê e o Felipão, a diferença é mínima. Assim, é mais no estilo de jogo mesmo. O Kudê tem um estilo de jogo que gosta de marcar a pressão mais alta, para os meio-campistas ali, ele joga com mais gente povoando o meio. Então, o cara que jogava mais centralizado ali jogava como praticamente um segundo volante, o cara que jogava como um pouco mais atrás fazia uma saída de 3, e quem estava jogando tecnicamente mais aberto, como jogava sem ponta, quem jogava mais aberto acabava fechando por dentro. Esse movimento de vir de fora para dentro, assim, era uma coisa que eu já trabalhei nas seleções de base assim, trabalhei com outros técnicos também no São Paulo dessa maneira, não era uma novidade. O Felipão, quando ele chegou, ele já mudou o nosso time praticamente para um 4-3-3. Eu comecei jogando por dentro, 2 volantes e eu. Depois ele foi alternando mediante o que o adversário pedia, o que o jogo pedia. A gente jogou no 4-3-3, a gente jogou dessa maneira mais parecida com o Kudê, e nesses últimos jogos a gente tem jogado num 4-4-2, eu jogando um pouco mais pela esquerda, se sacrificando um pouco mais na marcação, mas com a minha capacidade física também de marcar e chegar no ataque, é um pouco mais desgastante, um pouco não, né? Bem mais desgastante, né? Porque você tem a preocupação de dar uma cobertura para o Arana, às vezes de fazer um fechamento de linha por dentro, e a obrigação de chegar na área, no segundo pau, ou uma bola por trás mesmo, assim, com os atacantes. Isso para deixar mais o Hulk, o Paulinho mais livre. Mas se você, por exemplo,
nesse jogo mesmo do Bragantino, o gol que eu faço, eu saio da ponta esquerda e atravesso, né, faço facão e recebo a bola e faço o gol. Então, dessa maneira eu jogo de uma maneira um pouco mais defensiva, onde eu me sacrifico um pouco mais para o time, e mais o importante de tudo, e de vez em quando assim chego com menos frequência, mas chego mais quando eu chego no ataque, assim, é para tentar resolver com uma entrada, com um elemento surpresa. Exatamente. O Igor, em relação à tua temporada, a gente está vendo os teus números aqui, é a temporada que você mais fez gols na carreira já agora, com 5 gols, 44 jogos. Por que você acha que conseguiu chegar nesse número de fazer mais gols numa só temporada? Você está entrando mais na área, a forma como o Galo joga, o time também, evidentemente, imagino que ajuda. O Galo tem um elenco forte do ponto de vista tecnicamente. Por que você acha que você está fazendo mais gols? Eu acho que o principal é da maneira como o Galo joga. Aqui no Galo, a minha responsabilidade, nos jogos que eu joguei de titular, que eu entrei, com exceção desses 2 últimos jogos, a minha responsabilidade foi mais de criação, foi mais de finalizar, não tanto em ajudar, às vezes, alguma parte defensiva, tudo. A responsabilidade que me foi dada aqui com a camisa do Galo foi essa, de ser mais agressivo na frente. E eu acho que isso sempre foi uma característica minha nas categorias de base do São Paulo. Nunca deixei isso de lado nesse período do profissional, às vezes pelo objetivo, pela tarefa que foi dada para mim dentro de campo. E como eu sou mais uma pessoa ali que segue, que cumpre ordens, o que me pediam eu cumpria. Aqui no Galo estão me pedindo isso e eu estou sendo bem feliz assim, até de preferência gosto de jogar mais ofensivamente. Aqui no nosso chat o pessoal está participando e chegou uma pergunta do Alê para você, que imagino que você já deve ter respondido, mas eu acho que vale a gente também te repassar. Ele pergunta o seguinte: o que faltou para dar certo no São Paulo e o que atrapalhou, além da pressão por títulos do São Paulo? Agora conseguiu um título que era muito esperado, você, criado no clube, sabe o tamanho e o peso disso, né? Conquistando a Copa do Brasil, era um título inédito. Se bem que dar certo é relativo, mas queria ouvir o teu ponto de vista, né? Um jogador que sai da base, é promovido profissional, consegue ter o seu êxito dentro da sua profissão, já deu certo no ramo dele. Mas para o torcedor de São Paulo, acho que deve ter ficado essa sensação de que poderia ter acontecido algo mais. Como é que você vê essa pergunta do Ale aqui do nosso chat? Eu acredito que o que ele fala de poderia ter dado certo, ou algo a mais que você citou, seria um título talvez de maior expressão. Eu não vejo minha trajetória no São Paulo como uma não, até porque quando eu comecei, logo busquei minha titularidade, firmei minha titularidade em todo o período que eu joguei, evoluí, independente dos treinadores, foram acho que 7 ou 8 treinadores, me mantive titular com todos eles, consegui fazer gols, assistência, fui campeão, e foi muito bom para minha carreira, para minha evolução. Como eu falei, São Paulo me formou como atleta, como pessoa. Sou eternamente grato pelo São Paulo por ter feito isso. Mas eu estou muito feliz hoje no Galo e com o jogador que eu estou me tornando. PVC. Você acha que no começo da carreira, aquela história de a gente imprensa, ter falado de semelhança de estilo com o Kaká, isso te atrapalhou? Não, até porque isso nunca me alimentou, assim, sabe? Como eu sempre deixei claro, assim, desde a primeira vez que falaram isso para mim, me sinto lisonjeado de o pessoal me comparar a esse tipo de o jogador que para mim é um ídolo, uma referência, só que ele tem a carreira dele e eu tenho a minha. O Kaká, eu nunca vou ser o cara que o Kaká foi, e eu nem queria, nem gostaria. A comparação para mim não era benéfica, nem para mim, nem para minha imagem, nem para ele, mas eu não controlo o que as pessoas vão falar, né? O que, no caso, vocês, eu digo vocês, a imprensa toda, assim, os torcedores colocaram e colocam até hoje. Então, eu acho que a gente que escolhe o que a gente deve absorver e trazer para a gente, né? Isso era uma coisa que saía do meu controle, não o pessoal que muito mais
o externo que linkava a mim, não eu que linkava ao Kaká, entendeu? Então, eles falavam isso, nunca me fez melhor e nunca me fez pior. Então, como eu falei, uma honra ser comparado, mas ele tem a carreira dele, eu tenho a minha, e ele, assim, e eu gostaria muito de ter uma carreira vitoriosa e uma pessoa do nível que o Kaká foi nos lugares onde ele passou. Bom, se você tiver uma carreira parecida, o último brasileiro melhor do mundo foi o Kaká. Então a gente está em boas mãos. Tomara que chegue perto disso, que aí é sinal que a gente vai conseguir conquistar o Ballon d'Or mais uma vez. Kaká depois pegou aquele início pré-dinastia Cristiano Ronaldo e Messi, e aí depois os dois polarizaram as disputas por uma década. Não é pouca coisa. Agora, Igor, falando ainda de Galo, você tem ao seu lado no dia a dia, todos os dias, dois caras que conhecem muito seleção brasileira. Luiz Felipe Scolari, pentacampeão do mundo em 2002, embora tenha sido também o técnico do 7-1 em 2014, mas é o cara que levantou a última taça de Copa do Mundo com a seleção brasileira, com aquele time mágico. Você era bem jovem, não sei nem se você era nascido na época, já era nascido. 2002 tinha 3 anos. Você tinha 3, 4 anos ali, já ainda mal entendia direito o que estava acontecendo. E você tem o Hulk contigo no dia a dia, que é um cara que também tem a sua passagem importante na seleção brasileira. Como é que é o teu dia a dia e trabalhar com esses dois personagens que são importantes no nosso futebol? O Filipão, que é um cara que é o mais experiente, até um dos mais experientes treinadores em atividade no futebol brasileiro, e o Hulk, que tem uma carreira na Europa, na seleção brasileira. É o mais experiente. É o mais experiente. O Filipão estreou no Campeonato Brasileiro em 1982. O quem estreou mais que pode estar em atividade, mas não está nesse momento, que estreou antes dele, foi o Geninho, que estreou em 79. O Filipão é técnico em Campeonato Brasileiro desde 82. O Igor nasceu em 99. Eu nasci em 89. Então, mais da metade dessa mesa que vocês estão vendo virtualmente nem era nascida nesse momento. Não, assim, o Felipão é o cara que quando eu tiver meus filhos, vai ter lá, eu vou no Museu do Futebol, meus filhos vão ver a seleção de 2002 jogando assim, eles vão ver o Felipão lá, eles vão falar assim, papai, quem que é esse cara, esse treinador, tudo, eu falo, esse cara é o Felipão, tudo, papai já foi treinado por ele, tudo. E é um motivo de orgulho, cara, a gente vê aí, recentemente acompanhei uma lista aí de treinadores e ele está extremamente bem colocado aí como um dos treinadores mais conhecidos ou talvez um dos melhores aí de toda a história do futebol. E para mim é uma honra tenho sido convivido com ele esses dias a dia assim, para mim. É um cara de extrema experiência, viu e já viveu de todos os jogadores, de tudo do futebol. Passa isso pra gente diariamente. Tem as resenhas, a história. E é um cara que tem um olho especial, né? Conviveu com grandes jogadores e saber os toques, as coisas que ele fala pra gente, assim, é muito legal. E o Hulk, cara, por si só, eu acho que o mais impressionante de ter uma pessoa próxima, assim, do nível do Hulk, assim, não é nem dispensa essa parte, né? Não dispensa que não pode, né? O cara vestiu a camisa da seleção brasileira, Copa do Mundo, Europa, tudo. Mas para mim o que é mais impressionante do Hulk é que ele tem tudo isso, o histórico que tem, a quantidade de gol, e é uma pessoa extremamente simples, é um cara de humildade pura, de um coração gigante, uma pessoa muito legal de trabalhar no dia a dia, porque ele te instiga a trabalhar mais, a se dedicar mais. É um cara que sempre gosta de fazer as coisas de uma maneira correta, um cara que age muito com o coração, que faz as coisas muito com o coração, e eu acho que é isso que levou ele no patamar que ele está com a seleção. São pessoas que já teve essa experiência com a camisa da seleção brasileira e que passam e agregam muito, não só para mim, mas também para o grupo todo ali, que faz um grande elenco aí hoje do Brasil, que eu acredito que seja em uns top 3 do Brasil. A impressão, Igor, em relação ao Hulk é assim, que é um cara que se dedica e se prepara no último nível. A impressão de quem não está no dia a dia, você pode confirmar ou não. E assim, ele até, entre aspas, deve pressionar, né, a molecada. Você falou, bom, o Hulk está treinando assim, o cara se prepara desse jeito. Por que eu
não vou fazer igual que não tenho nem metade da carreira desse cara. É por aí? É exatamente isso daí, né? O Hulk veio para confirmar a minha tese de que o trabalho é o mais importante. Não importa o talento que você tem, se você tem um diamante e você não lapida o diamante, o valor dele não vai ser o mesmo, entendeu? Então, o Hulk, com o talento que tem, ele trabalha também como se não tivesse talento nenhum. E é o jogador que é a pessoa que é. Então é uma pessoa que, além disso, né, de trabalhar tudo, ele mostra para mim, prova para mim que eu estou no caminho certo dessa questão do trabalho, de se dedicar. E, e eu fico muito feliz de conviver com ele no dia a dia. PVC. Ô, Igor, uma pergunta que eu tenho feito para jogadores da tua geração, porque o cenário mudou muito. Se você tiver que escolher uma coisa, jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira ou Champions League? Ai, cara, eu já respondi essa pergunta. Para mim é fácil, mas seria melhor se tivesse os dois, né? Eu quero vivenciar os dois, mas se eu tivesse que escolher um só, sem dúvida nenhuma, eu iria para a Copa do Mundo. Primeiro que eu acho que a honra do atleta é o máximo do atleta, do jogador de futebol, é vestir a camiseta da seleção brasileira e você vestir a camisa da seleção brasileira numa Copa do Mundo, que talvez seja aí, junto com a Champions League, a competição mais importante que uma pessoa possa ter no currículo, é de extrema importância. Então, eu acho que ir para a Copa do Mundo, representando a camisa do país, representando toda a nação brasileira, para mim é uma coisa assim sem igual, que pode elevar o nome, uma coisa assim única para ter no currículo de qualquer atleta. O Igor, a última da minha parte, já te agradecendo demais, é o traíra do seu assessor, o Serginho, grande parceiro nosso aqui do De Primeiro, o Thiago Braga, que fez a produção dessa entrevista para a gente. O PVC, depois fica à vontade se tiver mais alguma. Você citou sobre a força desse elenco do Galo. A sensação que a gente tem vendo de fora, depois de temporadas recentes nas quais o Galo conseguiu títulos fundamentais, importantíssimos, é de que esse elenco não conseguiu colocar para fora todo o potencial que ele tinha nesse ano de 2023. É a sensação que vocês também têm de que ficaram devendo nesse ano de 2023, mesmo se vier mesmo essa vaga na Libertadores direta? Não, eu acho que assim, foi pouco pelo que a gente almejou desde o início do ano. Eu cheguei aqui no Galo, eu deixei bem claro para todo mundo que o meu objetivo aqui era vir para conquistar títulos, Copa do Brasil, Libertadores, disputar Libertadores e o Brasileiro. O Galo hoje eu vejo como principal em qualquer campeonato candidato ao título em qualquer campeonato que esteja inserido. Mas eu não vejo como um ano ruim não, até porque a gente foi campeão do nosso estadual aqui, o campeão mineiro. Talvez na Libertadores a gente foi eliminado, mas o adversário que a gente teve também teve seus méritos. Fizemos, na minha visão, de 4 tempos, fizemos 3 grandes tempos. Talvez fomos eliminados por causa de um tempo ruim, que pode acontecer numa partida de 2 jogos. E na Copa do Brasil, uma infelicidade também. A gente sabe, nós queríamos ter avançado mais na Copa do Brasil, mas a gente tem ainda o Campeonato Brasileiro pela frente, a gente tem essa vaga direta na Libertadores para conquistar, que é extremamente importante para o próximo ano. E a gente sabe que talvez não tenha sido da dimensão que gostaríamos, mas já foi algo a se orgulhar. E a gente sabe que com o trabalho que o Rodrigo fez com o elenco, a captação, os jogadores que vieram, teria condições de avançar nas competições maiores, mas são coisas do futebol, adversários, o futebol brasileiro eu vejo como muito nivelado, e agora não dá para chorar mais pelo leite derramado, é focar já nesse final de temporada e já voltar para a próxima temporada do ano que vem aí,
o máximo para ir em busca desses nossos objetivos de novo, que é uma coisa uniforme ali que todo mundo deseja. PVC. Não, é só uma observação. Eu acho que isso que aconteceu dessa queda do Atlético, que chegou a ficar em 11º lugar, agora está em 7º, brigando por Libertadores, teve muito a ver com mudança de técnico e de estilo. Porque filosofia é muito diferente do Kudê para o Filipão, embora você tenha falado assim, mudou, o Kudê fazia mais o jogo centralizado no meio campo, enfim, mas é muita diferença de filosofia. O Filipão completa um turno amanhã contra o Fluminense. Quando o Atlético visitou o Fluminense em Volta Redonda no primeiro turno, o Atlético estava em 4º lugar, hoje está em 7º. Ele foi bater em 11º para voltar para 7º lugar e ter um ponto para recuperar, para entrar na zona para Libertadores. É muito do dirigente, no caso não foi o Rodrigo Caetano, né? Mas assim, do dirigente, do corpo diretivo do clube, querer contratar pela repercussão e não pelo modelo de trabalho, na medida em que se precisa trocar, como precisou trocar o Kudê. Eu acho que deve ter uma parcela, né? Porque são treinadores diferentes, são filosofias diferentes, e o treinador, como a gente sempre foi colocado aqui, o treinador ele precisa de tempo para colocar a filosofia dele, para conhecer as peças que tem, para ver a melhor maneira de jogo. O Felipão, quando chegou, como você citou aí, ele chegou no jogo contra o Fluminense, nem era ele estava no banco, mas se você for ver, o treinador mesmo era o interino, o Lucas. O Lucas. Que trabalhou com a gente a semana toda. E depois desse jogo, a gente teve uma sequência que não foi tão positiva, né? Talvez se a gente não tivesse essa sequência negativa, acho que foram 9 ou 10 jogos sem ganhar, a posição que a gente poderia estar no Brasileiro, entendeu? Então é algo tipo assim, tem uma transição, tem um tempo de adaptação da transição e isso tem que ser respeitado, entendeu? Então eu não sei quem contratou, quem teve as decisões de trocas, mas a gente os jogadores por si só têm que se adaptar e o treinador que veio também tem que se adaptar o mais rápido possível para sofrer o mínimo de consequência possível e já voltar a ter o time com a sua identidade, com o seu estilo de jogo para ir no caminho dos 3 pontos. O exemplo está sendo agora no segundo turno que a gente está sendo, se eu não me engano, o melhor visitante, não é? E tá nas primeiras colocações no turno. O Galo faz um segundo turno muito melhor, realmente, em relação ao primeiro. Só mais uma que me ocorreu aqui agora, porque a gente acabou de ter o clássico Cruzeiro e Atlético e Cruzeiro, e foi o primeiro da era da Arena MRV, que é um novo momento que o Galo está vivendo agora, Igor. E o Cruzeiro vence esse jogo, embora muita gente, até de nós, de parte da imprensa, colocasse o Galo como favorito, naturalmente por ter um elenco mais forte e pelo momento que o Cruzeiro vinha atravessando, principalmente nos últimos anos. Como é que foi para vocês esse clássico, essa derrota que não é fácil de digerir, a primeira dentro do seu novo estádio, Igor? Foi dolorido demais, até porque viemos de um jogo muito bom contra o Palmeiras, muito bom, com resultado muito bom, mas esse clássico a gente sabia do peso, né? Que era que tem 2 times na cidade, praticamente, que são mais populares, o grande clássico da cidade, e a gente sabia que o primeiro da Arena tinha um peso especial, principalmente para a gente, e para eles também o jogo tinha um peso muito grande, porque talvez se nós ganhássemos o jogo, eles estariam numa condição pior na tabela, né? E a gente sabe como é que funciona isso. Para mim, o jogo por si só, nós fomos melhores no primeiro tempo. No segundo tempo ali, acabamos abaixando demais as linhas, mas para mim o resultado por si só foi um resultado injusto, até porque não fizemos a nossa melhor partida, mas não fizemos uma má partida também. Eu não acredito que foi esse desastre todo que talvez é colocado. E o gol foi uma infelicidade que pode acontecer com qualquer jogador.
mas eu acho que o resultado mais justo ali seria o 0-0, até porque o Cruzeiro também não nos incomodou bastante, mas o futebol tem dessas, e eles acabaram saindo com os 3 pontos, uma coisa que a gente não queria que acontecesse, mas temos que saber lidar com isso e seguir em frente, e no próximo clássico que tiver a gente já somar os 3 pontos de novo, que a gente não pode deixar isso acontecer novamente. Para ilustrar a informação do que o Igor tinha comentado anteriormente, o Galo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos em 15 jogos e o segundo melhor do retorno, tem 19 pontos em 10 jogos, então é uma campanha realmente de ascensão nessa segunda metade do campeonato, agora para buscar essa vaga na Libertadores de forma direta. Igor, quero te agradecer demais pela tua participação, chegou um comentário legal aqui no nosso chat, o Gustavo Fernandes está dizendo o seguinte: o Igor Gomes é monstro, parabéns por toda a trajetória. Espero que um dia sua evolução chegue ao nível da seleção. Obrigado pela sua dedicação ao São Paulo. A gente aproveita a mensagem dele para também te agradecer aqui pela participação no De Primeira, Igor. Eu que agradeço vocês aí, o Marcelo, o PVC. Papo sempre muito legal. Espero que a gente possa conversar de novo aí outra vez. Esperamos, de portas abertas. Obrigado ao Igor Gomes, do Atlético Mineiro, pelo ótimo papo, pela ótima conversa aqui com a gente no All Sport. Ao Serginho, que é traíra, mas às vezes também nos ajuda, assessor do Igor Gomes. E, claro, ao nosso Thiago Braga da produção, que tornou essa entrevista possível também para a gente neste sextou.